Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais uma videoaula, porém hoje nós iremos ver o objeto do conhecimento, um pouco de álgebra, onde você vai estar compreendendo como associar números e letras, certo? Vamos lá então? Então, pessoal, hoje estamos aqui falando de um pouco de álgebra num contexto mais simplificado, até porque que é para atender um público que do ensino fundamental 1, principalmente no aporte de aluno de sexto ano, certo? Observe que o que significa álgebra? A álgebra nada mais é do que um ramo da matemática que generaliza a aritmética. Isso significa que os conceitos e operações provenientes da aritmética, ou seja, adição, subtração, multiplicação, divisão e etc., serão testados e sua eficácia será comprovada para todos os números pertencentes a determinados conjuntos numéricos, certo? Então esse é o conceito básico que a gente traz com relação à álgebra. E o que nós entendemos como expressão algébrica? É o envolvimento do número com a letra, ou seja, o que significa isso, bem propriamente dito? Quando há um envolvimento com números e letras, imediatamente você tem ali um monômio, um polinômio, e um binômio, um trinômio também. Porém, na álgebra, dá-se o nome de expressão algébrica, onde o número é o coeficiente numérico e a letra é a parte literal. Portanto, partindo desse princípio, vamos ver alguns exemplos aqui. Dado a expressão algébrica 2x mais 4, vamos encontrar o valor numérico sabendo que x é igual a 5. Observe que, se eu tenho aqui x igual a 5, basta substituir o x aqui por 5, que automaticamente, escrevendo aqui a expressão 2x mais 4, substituindo o x por 5, vai ficar 2 vezes 5 mais 4. Observe que a expressão algébrica ela se tornou uma expressão numérica, objeto do conhecimento já estudado por vocês. Então, multiplicando 2 vezes 5, é claro que você vai fazer primeiro aqui a multiplicação, vai dar 10. 10 mais 4 é igual a 14. Então, aí está um exemplo bem clássico de uma expressão algébrica. No entanto, aqui no exemplo B também, determine o valor numérico da expressão, melhor falando, xy mais y, sabendo que x é igual a 5 e y é igual a 2. Observe que essa expressão algébrica ela só tem ali as variáveis, ou seja, as incógnitas x e y, mas lá à frente aqui estabelece os valores tanto para x quanto para y. No entanto, basta você escrever a expressão, só lembrando que x e y aqui, quando estão juntos da forma como está, significa que você está multiplicando x vezes y mais y. Então, logo, substituindo os valores, vai ficar 5 vezes 2 mais 2. 5 vezes 2, que é igual a 10, mais 2, que é igual a 12. Portanto, também nós podemos, dentro da expressão algébrica, estar transformando, nesse exemplo C aqui, a linguagem comum para a linguagem simbólica. E de que forma que isso acontece? Por exemplo, eu tenho aqui um número adicionado ao seu dobro é igual a 21. Qual é esse número? Eu não conheço esse número, adicionado a seu dobro também, ou seja, o dobro desse número desconhecido, é igual a 21. Vamos chamar esse número de x. Ao chamar de x, você vai estar transcrevendo a linguagem comum para a linguagem simbólica, formando aqui, então, uma equação. Objeto esse que nós vamos estar estudando posteriormente aqui, nesta mesma aula. Então, o que eu tenho? X mais 2x igual a 21. Então, eu tenho aqui um número, que é x, adicionado ao seu dobro, que é 2x, é igual a 21.
Então, somando x mais 2x, nós vamos ter 3x. 3x igual a 21. Como os 3 aqui está multiplicando o x, você vai aplicar a relação da divisibilidade, né? Você pode dividir todos os termos por 3 ou fazer isso aqui. Ó. X é igual a 21 dividido por 3. Ou seja, passa o x que está multiplicando dividindo 21, onde x é igual a 7. Então, a equação, né? O que significa equação? Nós também temos a equação. A equação foi um exemplo anterior que nós respondemos. O que significa equação? A equação é toda sentença matemática aberta que exprime uma relação de igualdade. A palavra equação tem o prefixo equa, que em latim significa dizer igual. Exemplo, nós temos agora alguns exemplos de equação, que é 2x mais 8 igual a 0, 5x menos 4 igual a 6x mais 8. Eu tenho aqui 3a menos b menos c igual a 0. Observe que essas equações que aqui foram supracitadas, todas elas, aqui as duas primeiras estão na variável x, enquanto que a última tem 3 variáveis. Isso pode acontecer? Pode também, né? Mas isso vocês vão estar vendo lá à frente, não aqui neste momento. A letra é a incógnita da equação. A palavra incógnita significa desconhecida. Na equação acima, a incógnita é x. Tudo que antecede o sinal de igualdade denomina-se primeiro membro. E o que sucede, ou seja, que vem depois, é o segundo membro. Então, aqui eu tenho o primeiro membro e o segundo membro. Vou colocar aqui um exemplo só para estar vocês visualizando, né, como é que isso acontece. Eu tenho a equação 2x menos 8 igual a 3x menos 10. Então, tudo que antecedeu aqui ao sinal de igualdade, ou seja, que veio antes do sinal de igualdade, é chamado de primeiro membro. E os que vieram aqui depois do sinal de igualdade é chamado de segundo membro, certo? Então, partindo desse princípio, desses conceitos básicos de equação, vamos aqui a alguns exemplos. No exemplo 1, eu tenho assim. Um retângulo com 100 centímetros de perímetro apresenta a medida do lado maior com 10 centímetros a mais que o lado menor. Quanto mede o lado menor desta figura geométrica? Vamos aqui apresentar a figura, a medida dos lados, né? Que é x e x mais 10, né? Pois o comprimento ele tem 10 centímetros a mais do que o menor lado. E o menor lado é x, que eu também eu desconheço. E o que é o perímetro? O perímetro é isso aqui. O perímetro desta figura é P é igual a 2 vezes B vezes H. O que significa P? P de perímetro é igual a 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Então, eu vou estar somando essas duas alturas, essas duas bases, para assim estar indicando o perímetro. E isso vai culminar nesta equação. Mas por que aqui o 100 veio por último, substituindo o P? Substituir o P aqui porque a soma disso aqui tudo é igual a 100. Então, a equação ela determina essa relação da igualdade desta forma. Aqui é o primeiro membro, aqui é o segundo membro. E o que eu vou estar fazendo? Lembrando que se eu somar 1x mais 1x vai dar 2x. Se eu somar esse lado com esse outro aqui, vai dar 2x mais 20. Mas assim, você escreveu multiplicando 2 vezes o comprimento e 2 vezes a base. Então, 2x mais 2 vezes x vezes 10. Multiplicando, né, conservando 2x, multiplicando 2 vezes x que dá 2x, 2 vezes 10 que dá mais 20, igual a 100. Passa esse 20 para cá, sinal trocado, e soma, né, 2x mais 2x que dá igual a 4x. 100 menos 20 é igual a 80, onde vai ficar 4x é igual a 80, onde você vai estar dividindo 80 por 4, pois se você aplicar a relação da divisibilidade aqui, a relação essa que aprendemos lá anteriormente, você vai estar fazendo isso aqui. 80 dividido por 4, x é igual a 20. Então, isso significa que
Logo, o lado menor mede 20 centímetros. Né? Na questão de número 2, ache 7 números inteiros consecutivos que a soma dos primeiros 4 seja igual a soma dos últimos 3. Ora, eu não sei que número é esse, né? Mas eu quero achar a soma dos 7 números consecutivos, sendo que a soma dos primeiros 4 números, seja igual à soma dos últimos 3. Como isso acontece? Vamos lá? Observe que aqui eu tenho um número, somado aos 4, 1, 2, 3, 4 números consecutivos somados, que é igual a esses todos aqui. Esses 3 também somados. Então vai ficar assim, os 7 números são esses, certo? Logo de imediato, somando, tudo isso aqui, nós vamos estar obtendo 4x mais 6, 1x mais 1x, 2x, 3x, 4x, somou. 1 mais 2, 3 mais 3, 6, somou. Também vai dar 3x, somando também 4 mais 5, que dá 9 mais 6, 15. Pois bem, passa esse 3 para lá de sinal trocado, que vai ficar assim. 4x menos 3x. Passa também 6 para lá de sinal trocado, que vai ficar 15 menos 6. Então, fazendo aqui as subtrações, propriamente dito, 4x menos 3x vai dar 9. Então, esse é o nosso primeiro número. E quais serão os outros números consecutivos? São 7. Começando do 9, vai ficar da seguinte forma. Os números consecutivos são 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Basta você pegar esse 9 e ir substituindo aqui. 9 mais 1, 10. 9 mais 2, 11. 9 mais 3, 12. 9 mais 4, 13. 9 mais 5, 14. 9 mais 6, 15. Aqui está a nossa expressão, certo, pessoal? Então era isso. Então, pessoal, era isso que a gente queria passar a vocês, um pouquinho de álgebra, para que a gente compreenda o conceito básico inicial de álgebra e para que depois a gente possa posteriormente estar fazendo outros estudos concernente a esse objeto do conhecimento, certo? Um abraço, valeu!